Vez na final, São Paulo 0. Muito bom dia. A palavra inicial é bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. O que a gente está vendo aí não precisa nem passar mais vezes, né? Acho que teve uma questão em relação a esse lance inédita no futebol brasileiro, que é tão polêmico em relação à arbitragem. Uma unanimidade no questionamento da penalidade que definiu o confronto e a passagem do Palmeiras para a final. Foi uma aberração que aconteceu. É até uma situação que a gente fica tentando entender a motivação do árbitro nesse tipo de lance, né? A ênfase, como o Danilo falou, em dar a penalidade mesmo mal colocado e não recorrer a uma imagem diante de tanta reação do adversário. A reação do campo, ela muitas vezes indica dos jogadores que o árbitro acertou ou não, e foi o caso, né? Ele errou clamorosamente. É claro que apitar num terreno como o Allianz, nessas características de semifinal do Paulista, né? Assim como é difícil apitar na Arena Itaquera, na Neoquímica Arena, para o árbitro é muito complicado, tem uma torcida só e tudo mais. Normalmente o árbitro tende a ser um pouco mais caseiro. Eu acho que isso é normal, né? E acho que a arbitragem dele foi um pouco caseira no sentido do critério. O Palmeiras abusou das faltas, bateu mais que o Novo Horizontino, fez um jogo diferente, um jogo pragmático, físico. Tem até coisas interessantes nesse novo time do Palmeiras surgindo, sobretudo em relação à vitalidade. Teve a questão do Oscar, a surpresa tática que o Danilo destacou da ideia do Zubeldia de início. Seria um jogo parelho, como previsto, tal, não fosse o árbitro ter definido o jogo num pênalti inexistente, né? Ele definiu a partida. Acho que a federação ainda tentou de forma bizonha no segundo tempo, ela que coordena as imagens das transmissões de todas as emissoras, inclusive aqui do Wallplay, colocando aos 20 do segundo tempo uma tal de lance checado, como se o VAR tivesse checado numa câmera, talvez a câmera mais propícia ao pênalti. Mesmo assim, fica evidente que o Vitor Roque se atira como se estivesse numa piscina. E agora eu acho que essa situação se transporta para frente em dois aspectos. A situação da interferência da arbitragem no campeonato. Ela mancha o campeonato, né? Ela define um finalista e ela vai incrementar a situação nos bastidores entre Corinthians e Palmeiras nas decisões a partir do próximo final de semana, aí mesmo no Allianz Parque, né? Quem vai apitar esses jogos, né? O Flávio de Souza, por exemplo, era um dos candidatos a apitar a final pela experiência, pelo currículo, por estar apitando Libertadores e tal. Certamente ele não estará, né? E a outra situação, o outro desfecho dessa bizarrice que aconteceu no Allianz Parque é a questão da postura da direção do São Paulo em relação a suas relações exteriores, né? Como a direção do São Paulo se comporta normalmente com as entidades, com a questão do calendário, com a questão da arbitragem, com a questão de tudo, uma passividade incrível. Eu costumo dizer que o Casares, presidente do São Paulo, é a antítese da Leila. A Leila é uma presidente de personalidade, de confronto, de conflito, de defesa incondicional da instituição, e o Casares é um presidente de composição, né? Numa batalha esportiva que ela vai muito além do campo, o comando do Casares tem se mostrado péssimo. O São Paulo é um time que não tem, evidentemente, nenhuma regalia, nem em termos de calendário, nem em termos de escala, nem em termos de dia de jogo, nem regalia para nada. E eu me surpreendo até de forma assim, irônica com a manifestação dele, Casares, e do diretor de futebol Belmonte pós a partida de ontem, em que eles pedem o áudio do VAR, né? Do Flávio com o Guarizo, para entender essa bizarrice que a gente está vendo aí. Eu lembro que a última vez que o São Paulo teve acesso ao áudio do VAR
foi, não sei se vocês lembram, no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no Maracanã, em que foi caracterizado um erro de direito, né? Em que o árbitro ele ignora o VAR, mesmo com o VAR apontando a mão na bola do Thiago Silva antes, e a direção do São Paulo fez ali um protestinho, ninguém levou em consideração e ficou por isso mesmo, né? O São Paulo é um time que tem um comando frágil, e não é o comando técnico e nem o comando dos jogadores, é o comando institucional. Fora isso, a federação está rindo à toa, porque foi a final que ela tanto esperava, entre Palmeiras e Corinthians, e a partir de domingo só vai se falar disso, mas no dia seguinte a gente tem que falar que o Palmeiras só está na final por conta de um pênalti inventado pelo senhor Flávio de Souza. Muito bem, Renato Maurício Prado, a visão neutra do tema sobre Palmeiras 1, São Paulo 0. Bom dia, meu caro. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Arnaldo, Danilo, todo mundo que está aqui com a gente. Adorei essa tecnologia toda agora. Eu e Arnaldo parece que estamos em 2 iPhones gigantes. É isso, sensacional. Pela primeira vez eu descubro que o Danilo tem pernas. Eu não sabia que o Danilo tinha pernas. Até então, eu só vi o Danilo daqui para cima. Então ele tem pernas, tá? É muito legal. Mas eu quero logo de cara cornetar a enquete, meu caro Tirone. Boa. Porque eu acho as duas coisas. Eu acho que não foi pênalti e que o pênalti foi determinante, mas eu acho que o Palmeiras jogou melhor. Eu me lembro de pelo menos 3, talvez 4 grandes defesas do Rafael. E não me lembro, não me recordo, me corrijam se eu estiver errado, de alguma grande defesa do Everton. Então, independentemente da parte tática, dos duelos de marcação, tá? O Palmeiras chutou muito mais dentro do gol do São Paulo. O São Paulo, eu me lembro de uma cabeçada do Caleri, que ele realmente perde o gol completamente livre, né, dentro da área, mas ele cabeceia para fora e só, e nada mais. E do Palmeiras, eu me lembro, repito, pelo menos 4 chutes perigosos que obrigaram o Rafael a fazer boas defesas. Rafael, que diga-se de passagem, graças a essa polêmica toda do pênalti, que, insisto, para mim não foi, esqueceu-se da falha grotesca dele, né? Porque essa história toda começa com um passe errado do Rafael pro Arboleda dentro da área. É o tipo da falha que o goleiro não pode cometer, né? Agora, de uma maneira geral, acho que acabaram chegando os dois melhores. O Palmeiras e o São Paulo o Palmeiras e o Corinthians, perdão, fizeram o melhor campeonato paulista, sem a menor dúvida, né? Então, eu acho que é a final esperada pela federação, mas, de uma certa forma, é também a final mais justa esportivamente, se a gente considerar o que Palmeiras e Corinthians fizeram. O São Paulo era um time mais ou menos... Me surpreendeu ontem a armação tática, aquela jogada do Oscar vindo de trás, realmente estava funcionando, mas o São Paulo erra muito os últimos passos, gente. O São Paulo, ele vem, mas ele não consegue concluir os ataques, sempre por causa de um passe errado. Então, acho que o Lucas, por exemplo, teve uma atuação apagada, o Oscar tentou alguma coisa ali pelo meio, o Caleri perdeu o gol na única chance clara que ele teve, e o Luciano também, para mim, teve uma partida bastante apagada. Então, no final das contas, acho que ficou justa a classificação do Palmeiras, ainda que ressalte, não foi pênalti. É claro o mergulho do Vitor Roque, que também não teve uma atuação destacada, não brilhou na estreia. A única coisa que ele fez foi esse mergulho. É meio irônico a gente dizer que foi a única coisa que ele fez, porque foi, no final, o lance que decidiu a partida por um erro claro desse juiz. Esse juiz é muito fraco, gente. Ele estava praticamente no círculo central. Ele marca um pênalti discutível desse e não quer ir ao VAR olhar. E aí eu discordo brutalmente do nosso amigo Danilo com pernas. Afinal de contas, o VAR está lá para corrigir erros graves. Esse foi um erro grave. Se ele estivesse pertinho do lance, Danilo, até entendo. Ele viu e interpretou isso. Mas ele mal viu. Ele estava muito longe. Ele estava saindo do círculo central. O VAR devia ter dito: vem cá, dá uma olhada, vê bem o lance.
que ele pudesse julgar com um pouco mais de certeza, né? E principalmente para corrigir o que ele fez, que foi um erro grave. Agora, eu só tenho que fazer uma outra ressalva, meu caro Eduardo Tironi. Você elogiou muito aí o tempo todo o Palmeiras, que chega à sua 6ª final consecutiva. O Flamengo está chegando à 7ª final consecutiva no Rio de Janeiro, em mais um Fla-Flu. E o Carioca é muito mais difícil, já diria o Tite. Como disse o Tite, é verdade. Isso, aliás, a gente vai falar já já. Exatamente. A gente vai falar já de Flamengo e Fluminense que decidem o Campeonato Carioca. Sobre a questão do